Então vamos lá, vamos ver o catecismo aqui, é 15 para 7, falei coisas importantes, aqui é curtinho, cada parágrafo agora é curtinho, está explicando os preceitos da igreja. Por que tem os mandamentos da igreja ou preceitos da igreja? Eu acho que eu já falei, não falei ontem do segundo preceito, que é confessar uma vez por ano, falei? Então, terceiro parágrafo do segundo preceito da igreja, na página 88, que nos manda a igreja, com as palavras do segundo preceito, confessar-se ao menos uma vez a cada ano. Com as palavras do segundo preceito, confessar-se ao menos uma vez a cada ano, a igreja obriga todos os cristãos que chegaram ao uso da razão a receber uma vez ao menos em cada ano o sacramento da penitência. Nós aqui temos todos os meses, a gente faz a confissão espiritual juntos. E você pode fazer na sua casa na hora que você quiser, com o manual da igreja doméstica na frente da Sagrada Face. Cumprindo o mesmo roteiro, cumprindo a mesma coisa, né? Você faz um exame de consciência, você se arrepende, você promete que não vai mais pecar, aí depois disso você faz a confissão com o Senhor no altar da sua igreja doméstica, a intercessão do Padre Pio, aí depois então você vai continuar lá o roteiro, onde vai chegar nas orações, vai chegar na parte da penitência, você vai fazer comunhão espiritual justamente em reparação às ofensas que você cometeu contra o Senhor. Então tudo isso daí está no manual da igreja doméstica que você tem aí com você, certo? Portanto, caiu em pecado mortal, na hora, ajoelha na frente, né, da Sagrada Face e confissão espiritual. É um pecado leve, tido como venial? Bom, então esse você se arrepende, pede perdão ao Senhor e depois faz aqui o ato penitencial com a gente nos dias de celebração litúrgica. Se você quiser fazer sozinho, você pode também, na frente da igreja doméstica, do altar da sua igreja doméstica, você pode fazer o ato de contrição e fazer a comunhão espiritual, também tem esse roteiro aí no manual da igreja doméstica, e oferece ao Senhor justamente em reparação pelo seu pecado. Pedir perdão na hora, se arrepender na hora, pedir perdão, mas assim, na hora mesmo do pecado, é essencial. Depois você continua fazendo a parte de confissão, mas na hora que você viu que você errou, você para, nossa, burrada, Senhor me perdoa, não tinha visto isso, não foi por querer, caí na conversa do demônio, e etc. Peço para o Senhor anjo da guarda te ajudar a estar sempre vigilante, tá certo? Qual é o tempo mais próprio para cumprir o preceito da confissão anual? O tempo mais próprio para cumprir o preceito da confissão anual é a quaresma, segundo o uso introduzido e aprovado em toda a igreja. Então tinha que marcar uma data, onde seria mais assim específico, né? A quaresma, a 70ª, que são os 3 domingos antes da quaresma, e mais a quaresma, que são conhecidos na Idade Média, dentro da Santa Igreja, como o tempo do desvio, o tempo que as pessoas se desviaram de Deus, que vem aí na Bíblia representado e é estudado, inclusive, lá do Gênesis até chegar em Moisés. Então é justamente o tempo do desvio, onde a humanidade se desviou do Senhor. Tá? Então é um tempo muito bom de jejum e penitência para a pessoa fazer a confissão. Mas é claro que aqui, né, começo do século passado, estamos aí levando em consideração, a igreja leva em consideração lugares que a pessoa mora tão longe que não tem padre, mesma coisa da comunhão, né? Que não tem padre, né? E aí então, pelo menos uma vez por ano, a pessoa dá um jeito, procurar uma igreja, né? Sei lá, tá no Amazonas, pegar o seu barco, remar e chegar até na comunidade mais próxima, onde o padre vai estar uma vez por ano só para fazer a confissão, né? Ou, enfim, de trem, de camelo, não sei, de alguma forma recomenda-se uma vez por ano. É claro que a igreja sabe das dificuldades da humanidade, nem todo mundo mora na cidade e a paróquia está, né, a 2 quarteirões da sua casa, a grande maioria está mais longe, tem que pegar o carro e ir, tudo mais, né? Mas assim, recomenda-se, né, na época da quaresma. A gente recomenda direto, né? Agora, hoje em dia, nos tempos do Apocalipse, direto, gente, porque também os pecados hoje estão mais rasgados, estão ou não estão? E a gente, quanto mais caminha na estrada do Senhor, mais vê os pecados que a gente comete. É diferente de uma pessoa aí que morasse numa área isolada, não tinha internet, não tinha televisão, não tinha nada, não que não pecasse. Mas vamos falar que a gente, se for pensar bem, a gente hoje na modernidade, ou pós-modernidade já, nós temos assim muito mais chance de pecar, né? Tem chance de pecar o dia inteiro, né? Botou o celularzinho na mão, já começa, né? Se não souber onde anda, é uma porcaria.
Tem gente que não sabe onde anda, sabe andar assim, errado. Então já, televisão, essas coisas todas, né? Muito bom. Por que diz a igreja que nos confessemos ao menos uma vez por ano? A igreja diz ao menos para dar a conhecer o seu desejo que nos aproximemos desse sacramento com mais frequência. É, pois, útil confessarmos-nos com frequência? É muito útil confessar com frequência, sobretudo porque é difícil que se confesse bem e se conserve isento de pecado mortal quem confessa, se confessa raras vezes. A pessoa está sempre confessando, o que acontece? Ela está vendo ali, ela está tendo chance de perceber dos pecados dela mais vezes. Ela está tendo chance de perceber a caminhada espiritual dela como está, inclusive o próprio pecado mortal, porque o pecado venial é assim, eu pessoalmente não gosto desses padres que relativizam, ou padres entre aspas hoje em dia, muitos aí relativizando as coisas, isso é um pecadinho, não, um pecado leve, não, tudo bem. Acontece que o pecado leve ele já abre espaço e caminho para o pecado mortal. Se você não vigiou para fazer do pecado leve, quem foi que disse que você não vai cair no mortal na sequência? É porta aberta. É porta aberta. O sujeito está ali se equilibrando, né? Vamos dizer aí, onde você quiser, né? Numa situação que está em cima de uma bandeja. Só se equilibrando na bandeja. Um pecadinho ele se equilibrou, mais um pecadinho ele se equilibrou. Daqui a pouco juntou um monte de pecadinho e ele caiu no pecado mortal, e é inferno. Então, para não cairmos no pecado mortal, temos que vigiar já os veniais. Estar atentos aos mortais. E quanto mais você confessa, mais você progride na vida espiritual. Certo? Apesar de ter padre que não concorda com isso, né? O senhor Milene foi então, há muitos anos atrás, né? A gente foi em Aparecida, calhou que nós fomos em Aparecida assim no mesmo mês, tipo no começo do mês e no final do mês, né? Aconteceu. E naquela época, né? Ainda era o Papa Bento XVI, e a gente sempre pegava os padres velhinhos, né? Não pegava os moços. Eu falava, os moços têm um papo mais moço assim, mais moderninho, vamos conversar com os mais velhos, com mais experiência de vida, né? Aquela beleza. Então a gente escolhia de propósito. E aí, um deles, né, a professora Milene, eu sempre entrava numa fila e não entrava na outra, né, nunca ficava no mesmo padre. No geral, cada um entrava numa fila. E aí, tinha um monte de padre naquela época, elas cabines tudo cheias, né? E aí, então, eu entrei numa fila, ela entrou na outra. E ela foi com um padre bem velhinho, ficou lá com um padre bem velhinho mesmo, lá de Aparecida. Eu nunca confessei com ele. Aí o padre começou, minha filha, senta aí, aquela coisa toda, né? E perguntou para ela assim, quanto tempo faz você não confessa? Ah, eu confessei no começo do mês, padre. Já deu tempo de você fazer pecado? Oh, padre, o que é isso? Para fazer pecado precisa só sair do confessionário, entendeu? Aliás, no próprio confessionário já dá para fazer pecado, pensar um monte de coisa errada de você, né? E depois, a gente saindo do confessionário, você já começa a pensar besteira, pecar, por exemplo, contra a castidade, contra aquela pessoa que está vestida daquela forma, que está se mostrando, não está indo se confessar, e pronto, você já caiu em pecado mortal de novo, não precisou mais nada. Toda hora é hora para pecar, péssima. Toda hora é hora péssima para pecar. Não tem hora boa para pecar. Sempre péssima, porque o pecado é sempre péssimo. Mas toda hora é hora, gente. O demônio fala, opa, toda hora é hora, ô, que isso? Um pecado por dia nos traz grande alegria para o inferno, né? Estou falando do inferno, o demônio fala isso aí. Então, presta atenção. Não seja indulgente com você mesmo. Você está ali, numa boa, em estado de graça e tal. Vigia para continuar. E aí caiu confissão de novo, até é caminhada espiritual, gente, não é fácil, mas a gente tem que aprender e tem que caminhar, certo, professora? Mas eu já falei isso aí, está falado já. Porque diz a igreja último, satisfaz-se a esse segundo preceito com uma confissão sacrílega. Quem fizer uma confissão sacrílega não satisfará ao segundo preceito da igreja, porque a intenção da igreja é que se receba esse sacramento para a nossa santificação. Então eu vou lá, quando era possível, eu vou lá confessar com o padre e escondo aí um pecado. Esse eu não vou confessar. Mas muito vergonhoso. Não dá para confessar. Como é que eu vou falar isso aí? O padre vai subir na cadeira ali, vai, nossa, me dá uns tapas lá. Não vou falar, vou morrer de vergonha. Vou morrer de vergonha e não estou assim com equipamento para fazer um buraco e sair no Japão na hora que eu passar vergonha, não vai dar, né?
E aí, mas tudo bem, não vou confessar porque é o seguinte, se eu não confesso ali na hora, mas o Senhor sabe o meu arrependimento, eu não vou confessar. E aí eu não confesso, e aí nessa hora o padre fala assim, eu te absolvo dos seus pecados, estou absolvido, não preciso confessar, não preciso passar vergonha. Então, está errado, é outro pecado mortal, ficou pior a situação. Numa situação de confissão, justamente com um sacerdote válido, seria isso, seria exatamente isso. Não vou confessar para o Padre Pio porque é o seguinte, vai que eu falo que ele ainda aparece na minha frente, me dá um tapa na orelha porque isso que eu fiz realmente... Então, na confissão espiritual é mais fácil, mas não quer dizer que tenha gente que acabe não escondendo também as coisas. De medo do que pode acontecer. O medo que pode acontecer tinha que ser antes de pecar, depois que já pecou tem que assumir responsabilidade. Certo? Então, na confissão espiritual é mais fácil. Justamente porque você não vai se acusar verbalmente na frente de ninguém. E na situação que nós estamos, nós não temos outra alternativa. Mas se tivesse, é claro que você precisa ir lá e acusar todos os seus pecados na frente do padre. Se tivéssemos, quando tínhamos. Se você, por um acaso, não fez isso, na próxima confissão espiritual aproveite, ou quando você fazendo aí na sua casa, até é recomendável que você, já lembrou disso aí agora, faça logo depois a confissão espiritual, o máximo amanhã. Você amanhã já tenha o encontro com Jesus, seria bom que fosse agora à noite. E aí então você já faça a confissão espiritual, já peça perdão ao Senhor por essa vez que você foi lá, você não sabia, mas você não confessou seu pecado e você está em pecado mortal por causa disso. Certo, gente? Tudo é muito sério, tudo é realmente muito sério, não tem malandragem, não tem picaretagem, não tem como levar o Senhor no bico. Tá bom? Eu acredito que não aconteça, mas vai que aconteceu com alguém da família Sagrada Face naqueles tempos. Tá dada aí a informação e a dica, tá bom?